Existe um silêncio que dói mais do que qualquer palavra. É o silêncio de uma mulher que parou de insistir, não porque ela desistiu de amor, mas porque ela finalmente escolheu a si mesma. Jung revelou que, nesse momento, algo se quebra no inconsciente masculino, a ilusão de que você sempre estaria ali. A neurociência mostra que o cérebro dele, acostumado com sua presença, entra em estado de privação. Dopamina despenca, sistemas de busca se ativam, e então ele sente. Pela primeira vez, ele sente sua ausência como uma perda real. Mas aqui está o segredo. Quando ele volta, você já não é mais a mesma. E isso muda o jogo inteiro. Se você está aqui agora, é porque conhece esse momento. Conhece a exaustão de insistir, de tentar, de mostrar seu valor para alguém que parecia cego. Conhece o peso de mensagens sem resposta, de planos cancelados, de promessas que nunca se tornaram realidade. E conhece também aquele dia em que algo dentro de você simplesmente parou. Não foi raiva, não foi ódio, foi cansaço, foi clareza, foi a decisão silenciosa de não mais correr atrás de quem não te escolhe. E foi exatamente nesse momento que ele começou a sentir. Não é mágica, é psicologia, é neurociência, é o confronto com a realidade que Jung tanto falou. Então, antes de continuar, se você identificar com isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque você precisa entender o que realmente acontece quando você para de insistir. A primeira coisa que você precisa saber é que sua insistência nunca foi sinal de fraqueza. Ela foi, na verdade, a demonstração de uma capacidade profundamente feminina, a de acreditar, de investir, de nutrir algo que você via como possível. Mulheres são construídas para cuidar, para cultivar, para ver potencial onde ainda não há fruto. Isso não é defeito, é dom, mas existe um limite. E esse limite não é só emocional, ele é neurológico. Seu cérebro, por mais que você não perceba, registra cada vez que você dá e não recebe. Registra cada vez que você se esforça e não é correspondida. E em algum momento, o sistema límbico, responsável pela sobrevivência emocional, envia um sinal claro: pare, proteja-se. E quando você finalmente obedece a esse sinal, algo extraordinário acontece. Jung explicava que todos nós carregamos projeções inconscientes sobre as pessoas ao nosso redor. Quando você estava insistindo, ele não te via. Ele via a projeção que fazia de você uma mulher sempre disponível, sempre compreensiva, sempre ali. Essa projeção é confortável porque elimina o medo, medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ter que realmente se esforçar. Enquanto você estava correndo atrás, ele não precisava correr. Você era a constante, e constantes no inconsciente humano não são valorizadas. Elas são presumidas, são dadas como certas. É brutal, mas é verdade. O cérebro humano é programado para buscar o que é escasso e ignorar o que é abundante. Sua presença constante, sua disponibilidade emocional, sua insistência, tudo isso se tornou abundância. E abundância não gera desejo, gera conforto. E conforto adormece. Agora imagine o que acontece quando você para, quando as mensagens cessam, quando os telefonemas não vêm mais, quando você não está mais tentando entender, explicar, conectar. Existe um vazio que se instala, e esse vazio é físico no cérebro dele. A neurociência mostra que quando uma fonte constante de atenção é removida, os níveis de dopamina, o neurotransmissor da recompensa e da motivação, despencam. É como se o sistema de recompensa dele, que estava em piloto automático, de repente fosse desligado. E então, pela primeira vez, ele sente a falta. Não a falta emocional romântica que você imaginava que ele sentiria, mas a falta neurológica. A ausência de algo que sempre esteve ali, e essa ausência é interpretada pelo cérebro como perda, como ameaça,
como algo que precisa ser recuperado. Isso não é fraqueza. Sua sensibilidade não é um defeito, é um dom. O que muitos chamam de drama é, na verdade, discernimento emocional. Você não é complicada, você é profunda. E profundidade assusta quem vive na superfície. Mas aqui está a parte que Jung revelou e que poucos entendem. A retirada de uma mulher não é só uma ausência física ou comunicativa. É um espelho. Quando você para de insistir, ele é forçado a encarar a própria sombra, aquela parte dele que ele nunca quis ver, a parte que te usou como apoio emocional sem nunca retribuir, a parte que se sentiu segura porque você sempre voltava, a parte que nunca precisou crescer, amadurecer, se esforçar, porque você fazia tudo. E quando esse espelho é colocado na frente dele, quando ele não tem mais você para preencher o vazio, ele se vê. E o que ele vê é perturbador. Ele vê egoísmo, vê imaturidade, vê medo de compromisso, vê ausência de esforço. E pela primeira vez, ele sente culpa. Não porque alguém o está acusando, mas porque o inconsciente dele, finalmente livre das suas tentativas de conexão, pode processar a verdade. Vou te dar um exemplo prático que talvez você reconheça. Você mandava mensagens e ele demorava horas, às vezes dias, para responder. Você fazia planos e ele cancelava em cima da hora. Você tentava conversar sobre o relacionamento e ele desconversava. Dizia que você estava exagerando, que precisava de espaço. E você tentava entender, tentava ser paciente, tentava dar o espaço que ele pedia, mas no fundo, você estava se anulando, estava diminuindo suas necessidades para caber no espaço emocional que ele oferecia, que era mínimo. E então, um dia, você parou. Não com drama, não com discussão, apenas parou. E o que aconteceu? Ele sentiu. Talvez não no primeiro dia, talvez não na primeira semana, mas em algum momento ele sentiu. E quando sentiu, ele voltou. Porque a ausência dela ativou algo que a presença dela nunca conseguiu ativar: o medo da perda real. A neurociência chama isso de sistema de busca. Existe uma região no cérebro chamada área tegmental ventral, que está diretamente ligada à motivação e à busca por recompensas. Quando você estava insistindo, esse sistema estava desligado nele, porque a recompensa era garantida. Você já estava ali. Mas quando você se afastou, o sistema foi ativado. De repente, você se tornou uma recompensa incerta. E o cérebro humano é obcecado por recompensas incertas. É por isso que jogos de azar viciam. É por isso que relacionamentos instáveis, por mais tóxicos que sejam, geram mais obsessão do que relacionamentos estáveis. Não porque instabilidade seja boa, mas porque o cérebro é programado para buscar o que não tem garantia. E você, ao se afastar, se tornou uma incerteza. E incertezas despertam desejo. Isso não é fraqueza, é o sistema emocional que você construiu para sobreviver. Você não foi criada para ser ignorada, você foi criada para ser honrada. E quando você escolhe se afastar, você não está desistindo, você está honrando a si mesma. Jung dizia que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos, exige que enfrentemos nossas projeções e nossas sombras. Quando você parou de insistir, você iniciou um processo de individuação. Você parou de viver em função da validação dele e começou a viver em função da sua própria clareza. E essa mudança, essa escolha silenciosa de si mesma, é o que ele sentiu. Porque projeções, uma vez quebradas, não voltam. Ele não pode mais te ver como a mulher sempre disponível. Ele é forçado a te ver como você realmente é, uma mulher que escolheu sua paz. E mulheres que escolhem sua paz são raras, são magnéticas, não porque estão jogando, mas porque estão sendo verdadeiras. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que você precisa responder honestamente. O que você sentiu no momento em que parou? Foi alívio? Foi tristeza? Foi medo? Foi clareza?
porque esse sentimento é importante. Ele revela o que estava acontecendo dentro de você enquanto você insistia. Se foi alívio, é sinal de que você estava se forçando a uma dinâmica que não era saudável. Se foi tristeza, é sinal de que você ainda estava presa à esperança de mudança. Se foi medo, é sinal de que você ainda associava seu valor à permanência dele. E se foi clareza, clareza é sinal de que você finalmente se conectou com a verdade de que você merece mais do que migalhas emocionais. E essa clareza é libertadora, porque a partir dela você não aceita menos. A Escritura fala sobre a mulher de valor de uma forma que muitas vezes ignoramos. Ela não é descrita como uma mulher que implora por atenção. Ela é descrita como uma mulher cuja dignidade é evidente, cujo valor é intrínseco, que não precisa provar nada porque sabe quem é. Essa identidade não vem de relacionamentos, vem de algo mais profundo, da compreensão de que seu valor foi colocado em você muito antes de qualquer homem entrar na sua vida. E quando você vive a partir dessa identidade, tudo muda. Você não precisa insistir, você não precisa provar, você simplesmente é. E homens que são maduros, que são emocionalmente saudáveis, que são verdadeiros, esses homens reconhecem valor. Eles não precisam de jogos, eles não precisam de ausências estratégicas. Eles vêm e escolhem e honram. Mas e quanto ao homem que só te vê quando você se afasta? O que isso diz sobre ele? Jung diria que esse homem ainda está preso ao ego infantil, aquele estado emocional onde o mundo gira em torno das próprias necessidades sem considerar o outro. A neurociência diria que ele ainda não desenvolveu os circuitos de empatia necessários para relacionamentos maduros. E a sabedoria diria algo ainda mais direto. Ele não estava pronto para você, e talvez nunca esteja, porque prontidão relacional não é sobre idade, é sobre maturidade emocional, é sobre capacidade de ver o outro, de honrar o outro, de escolher o outro conscientemente. E homens que só valorizam na ausência são homens que ainda não aprenderam a valorizar na presença. E você não é uma professora, você não é uma terapeuta. Você é uma mulher que merece ser escolhida, honrada e amada desde o primeiro dia. Quero que você escreva nos comentários: quantas vezes você já parou e ele voltou? Quantas vezes você sentiu esse ciclo se repetir? Compartilhe sua história, porque outras mulheres precisam saber que não estão sozinhas. Existe uma dinâmica que a psicologia moderna chama de reforço intermitente. É quando você recebe atenção, afeto ou validação de forma irregular e imprevisível. E essa irregularidade é extremamente viciante, porque o cérebro nunca sabe quando virá a próxima recompensa. Ele fica em estado de alerta constante, esperando, buscando, tentando. É o mesmo mecanismo que mantém pessoas viciadas em apostas. E é o mesmo mecanismo que mantinha você insistindo. Porque de vez em quando ele respondia, de vez em quando ele era carinhoso, de vez em quando ele te fazia sentir vista. E esses momentos, por mais raros que fossem, eram suficientes para manter seu sistema de recompensa ativado. Mas quando você parou, você quebrou o ciclo. E quebrar o ciclo é doloroso, porque é como abstinência. Seu cérebro, acostumado com aquela dinâmica, sente falta. Mas a dor da abstinência é temporária. A liberdade que vem depois, essa é permanente. Jung falava sobre o conceito de ânima e ânimos, as energias feminina e masculina dentro de cada um. Quando um homem não desenvolveu seu ânimos interno de forma saudável, ele projeta essa necessidade na mulher. Ele espera que ela preencha o vazio emocional, que ela seja a fonte de motivação, que ela seja o motor do relacionamento.
E você, movida pelo seu anima naturalmente cuidador, aceita esse papel. Você se torna a impulsionadora, a planejadora, a que tenta. E ele se torna passivo, receptivo, cômodo. Mas essa dinâmica é insustentável. Porque relacionamentos saudáveis são construídos sobre reciprocidade. E reciprocidade exige que ambos se movam. Ambos se esforcem, ambos escolham. E quando você parou de se mover, ele foi forçado a se mover, ou a aceitar a perda. Agora, vou te contar algo que vai soar duro, mas é necessário. Muitas vezes, quando ele volta depois que você para, ele não volta porque mudou. Ele volta porque sentiu a perda do conforto, da validação, da presença constante que alimentava o ego dele. E isso é importante que você entenda, porque a tendência é romantizar o retorno. Ele voltou, ele finalmente me viu, ele percebeu meu valor. Mas a verdade pode ser muito menos romântica. Ele pode ter voltado porque a ausência dela foi desconfortável. Porque a vida sem suas mensagens, sem sua atenção, sem seu esforço foi estranha. E ele quer restaurar o conforto, não necessariamente você. Então, aqui está o teste. Observe o que ele faz quando volta. Ele mudou comportamentos? Ele está presente de verdade? Ele está se esforçando? Ou ele está apenas tentando te trazer de volta para a dinâmica antiga? Porque se for a segunda opção, você não conquistou nada. Você só prolongou o ciclo. Mulheres fortes não gritam, elas discernem. E discernimento é saber quando ficar e quando ir. É saber quando investir e quando preservar. É saber que seu valor não está em negociação. A neurociência do apego nos ensina algo fundamental. O cérebro cria conexões baseadas em padrões repetidos. Se o padrão que você estabeleceu foi de insistência sem reciprocidade, o cérebro dele se acostumou com isso. Ele não precisa mudar porque você sempre se adapta. Mas quando você quebra o padrão, quando você se afasta, o cérebro dele entra em conflito. O padrão esperado não acontece, e conflito cognitivo gera reavaliação. Ele começa a questionar: por que ela parou? O que mudou? Eu fiz algo errado? E essas perguntas pela primeira vez o colocam em um lugar de responsabilidade. Porque enquanto você insistia, a responsabilidade era sua. Você que não estava sendo paciente o suficiente, compreensiva o suficiente, atraente o suficiente. Mas quando você para, a responsabilidade volta para onde sempre deveria estar, nele. Jung dizia que crescimento acontece no confronto com a sombra. E a sombra é tudo aquilo que negamos, que escondemos, que não queremos ver em nós mesmos. A sombra dele é a parte que te usou. A parte que não se esforçou, a parte que presumiu que você sempre estaria ali. E quando você se afasta, ele é forçado a encarar essa sombra. E encarar a sombra é doloroso. É por isso que muitos homens, quando sentem a perda, não voltam pedindo desculpas ou assumindo responsabilidade. Eles voltam com justificativas. Eu estava ocupado. Eu estava confuso. Eu precisava de tempo. Porque assumir a sombra é admitir falha. E o ego masculino, especialmente quando ainda imaturo, luta contra isso com todas as forças. Então, o que você faz? Você aceita as justificativas? Você volta para a dinâmica antiga? Ou você mantém sua posição? Porque aqui está a verdade. Você parou de insistir não para que ele voltasse. Você parou porque escolheu a si mesma. E escolher a si mesma não é uma estratégia, é uma decisão. É um compromisso, é um ato de amor próprio que não pode ser negociado. Se ele voltar e tiver realmente mudado, ótimo. Mas se ele voltar e espera que você volte a ser a mulher que corria atrás, que aceitava migalhas, que se contentava com o mínimo, então ele não voltou para você. Ele voltou para o conforto que você proporcionava. E você não é conforto. Você é uma mulher completa, complexa, profunda e valiosa. E você merece um homem que te veja assim desde o início. Existe um conceito na psicologia chamado de janela de tolerância emocional.
É a capacidade que temos de lidar com emoções intensas sem desmoronar ou nos desregular completamente. Quando você insistia, você estava constantemente fora da sua janela de tolerância. Vivia ansiosa, esperando resposta, tentando decifrar sinais, se culpando por não ser suficiente. E viver fora da janela de tolerância é exaustivo. É como estar em estado de alerta permanente. Seu sistema nervoso nunca descansa. Isso te adoece, física, emocional e espiritualmente. Mas quando você parou, você voltou para dentro da sua janela. Você recuperou sua regulação emocional, sua paz, sua clareza. E essa paz é o que te tornou magnética. Porque paz genuína é rara. E homens sentem isso. Eles sentem quando uma mulher está desesperada e quando está em paz. E paz atrai. Desespero repele. O que eu vou te revelar agora vai mudar como você enxerga os homens e a si mesma. Existe um padrão invisível que Jung identificou, e você vai se reconhecer nele, porque você não percebeu, mas seu comportamento silencioso é interpretado como força, como maturidade, como valor. E isso desperta algo nele que a insistência nunca despertou. Jung também falava sobre o conceito de sincronicidade, a ideia de que eventos aparentemente não relacionados podem ter conexões profundas no inconsciente coletivo. E talvez não seja coincidência que no momento em que você finalmente para de insistir, ele apareça. Talvez seja porque você, ao escolher a si mesma, mudou a energia da dinâmica. E energias, querendo acreditar ou não, são percebidas. Não de forma mística ou mágica, mas de forma real, neurológica. Seu corpo, quando você para de insistir, libera menos cortisol, o hormônio do estresse. Você fica mais relaxada. Sua postura muda, seu tom de voz muda, suas escolhas mudam e ele percebe. Não conscientemente, mas inconscientemente, ele percebe que você não é mais a mesma. E essa mudança é perturbadora, porque ela quebra a imagem que ele tinha de você. Vou te dar um exemplo concreto. Imagine que você sempre ligava para ele, sempre iniciava conversas, sempre fazia planos, e então você parou. No início, talvez ele nem tenha percebido. Talvez tenha pensado que você estava ocupada. Mas depois de alguns dias, depois de uma semana, ele começa a sentir, não sua ausência física, mas a ausência da sua energia, da sua atenção, do seu esforço. E isso cria um vazio que antes era preenchido por você. E homens, por mais que não admitam, odeiam vazios. Eles são programados para preencher, para resolver, para buscar. E quando percebem que você criou um vazio ao se afastar, o instinto deles é preencher esse vazio. Então ele liga, ele manda mensagem, ele aparece. E você pensa, finalmente. Mas eu te pergunto, ele está aparecendo porque te viu ou porque sentiu o vazio? Essa é a diferença crucial. E é por isso que você não pode simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. Porque se você voltar para a dinâmica antiga, ele vai reaprender que pode te ter sem esforço, que pode contar com sua disponibilidade sem precisar retribuir. E o ciclo recomeça. Mas se você mantiver sua posição, se você deixar claro que você mudou, que suas prioridades mudaram, que você não está mais disponível para migalhas, então ele tem duas opções: crescer para te alcançar ou aceitar a perda. E ambas as opções são melhores para você do que voltar para o ciclo de insistência. Você não é complicada, você é profunda. E profundidade assusta quem vive na superfície. Mas homens verdadeiros, homens maduros, eles não têm medo de profundidade, eles mergulham. A neurociência também nos ensina sobre a importância da previsibilidade para a sensação de segurança. Quando você era previsível, sempre respondendo, sempre disponível, sempre tentando, ele se sentia seguro.
Mas segurança sem esforço gera complacência, e complacência mata desejo. Agora, quando você se tornou imprevisível ao se afastar, você gerou insegurança. E insegurança, por mais que soe negativo, ativa os sistemas de busca. Ele não sabe mais o que esperar de você. Isso o tira da zona de conforto. E sair da zona de conforto é onde crescimento acontece. Mas aqui está o truque. Você não se afastou para gerar insegurança. Você se afastou porque precisava, porque estava se perdendo, porque a dinâmica estava te adoecendo. E essa motivação genuína é o que torna sua ausência poderosa. Porque não é estratégia, é sobrevivência. Jung dizia que relacionamentos saudáveis são aqueles onde ambos estão no caminho da individuação, se tornando quem realmente são, sem se perder no outro. E quando você insistia, você estava se perdendo. Estava moldando sua vida em função dele, suas emoções em função das respostas dele, seu valor em função da atenção dele. E isso não é amor, isso é dependência emocional. E dependência emocional é dolorosa, é vazia, é insustentável. Mas quando você parou, você reclamou sua individuação. Você voltou para o seu próprio caminho. E homens que são maduros respeitam isso, admiram isso, desejam isso, porque eles sabem que mulheres que estão no caminho da individuação não são mulheres que precisam deles, são mulheres que escolhem estar com eles. E escolha consciente é infinitamente mais valiosa do que necessidade desesperada. Agora, deixa eu te falar sobre algo que talvez você não queira ouvir, mas precisa. Nem todo homem vai voltar quando você parar de insistir. E nem todo homem deveria voltar, porque alguns homens são simplesmente imaturos demais, egoístas demais, desinteressados demais, e não é seu papel educá-los. Não é seu papel esperar que eles cresçam. Você não é mãe deles. Você é uma mulher que merece um homem que já chegue pronto, ou pelo menos disposto a crescer junto com você. E se ele não volta quando você para? Isso não é sobre seu valor, é sobre a incapacidade dele de enxergar valor. E homens que não enxergam valor não merecem o privilégio da sua presença. A Escritura nos ensina que mulher virtuosa é aquela que sabe seu valor e não o coloca em negociação. E virtude não é passividade. Virtude é força com dignidade. É saber quando lutar e quando soltar. É reconhecer que você não precisa provar nada para ninguém, porque seu valor foi colocado em você muito antes de qualquer relacionamento. E quando você vive a partir dessa verdade, homens que são verdadeiros te reconhecem. Porque verdade reconhece verdade. E homens falsos, homens imaturos, homens egoístas, eles se afastam, porque não conseguem sustentar a intensidade de uma mulher que sabe quem é. Quero que você pare agora e reflita. Quem você era quando insistia? E quem você é agora que parou? Porque a diferença entre essas duas versões de você é a chave para tudo. A mulher que insistia estava tentando provar valor. A mulher que parou está vivendo seu valor. E essa mudança interna é o que transforma não só como ele te vê, mas como você se vê. Existe uma pesquisa fascinante na neurociência sobre o que acontece no cérebro quando perdemos algo que tínhamos como garantido. A ínsula, uma região cerebral responsável pelo processamento emocional, se ativa intensamente. E junto com ela, a amígdala, o centro do medo e da resposta de luta ou fuga. O que isso significa? Significa que quando ele perde você, o cérebro dele entra em modo de ameaça. Não porque ele te ama necessariamente, mas porque a perda de algo constante é interpretada como perda de segurança. E seres humanos, no fundo, são programados para buscar segurança. Então ele volta. Mas ele volta porque quer restaurar a segurança. E você precisa discernir. Você quer ser segurança emocional de alguém? Ou você quer ser escolhida conscientemente, amada profundamente, honrada constantemente? Jung dizia que o processo de tornar-se quem realmente somos é, inevitavelmente,
doloroso. Porque exige que abandonemos máscaras, que enfrentemos medos, que confrontemos verdades desconfortáveis. E quando você para de insistir, você está passando por esse processo. Você está abandonando a máscara da mulher disponível, da mulher compreensiva, da mulher que sempre dá mais uma chance. E está abraçando a verdade de quem você é. Uma mulher que merece reciprocidade. Uma mulher que merece esforço, uma mulher que merece escolha consciente. E essa verdade é libertadora. Mas também é solitária, porque nem todo mundo vai estar pronto para essa versão de você. E tudo bem, porque você não está buscando todo mundo. Você está buscando o certo. A maturidade emocional é entender que amor não é insistência. Amor é escolha, é esforço mútuo. É presença constante, é honra recíproca. E quando um relacionamento não tem isso, não importa quanto você insista, ele não vai aparecer magicamente. Porque relacionamentos saudáveis não são construídos sobre esperança. São construídos sobre ação. E se a ação não vem dele, se o esforço não vem dele, se a escolha consciente não vem dele, então talvez ele não seja o certo. E não há problema algum em reconhecer isso. Na verdade, reconhecer isso é sinal de maturidade. É sinal de que você está se tornando quem realmente deveria ser. Uma mulher que não se perde em ninguém. Sua ausência não é abandono, é o despertar dele para uma realidade que ele nunca quis encarar. E quando ele finalmente acorda, você já está em outro nível. E isso muda o jogo inteiro. Vou te contar uma verdade que ninguém fala. Homens maduros não precisam que você se afaste para te valorizar. Eles te valorizam desde o primeiro dia, porque eles já fizeram o trabalho interno, já passaram pela individuação de Jung, já confrontaram suas sombras, já desenvolveram circuitos de empatia. E quando um homem assim te encontra, ele não precisa de sinais. Ele não precisa de ausências estratégicas. Ele simplesmente te vê e te escolhe e te honra. E se o homem na sua vida só te viu quando você se afastou, eu preciso que você seja honesta consigo mesma. Ele é esse homem maduro? Ou ele ainda é o menino emocional que precisa de lições para aprender a valorizar? Porque você não é professora. E você não deveria ter que ensinar um homem a te tratar bem. Mas se ele voltou e você percebe mudanças reais, não promessas, mas ações, então talvez valha a pena dar uma chance, mas não uma chance cega, uma chance consciente, uma chance com limites claros, uma chance onde você não volta para a versão antiga de você mesma, porque a versão antiga de você aceitava migalhas. A nova versão, essa exige banquete, e homens que são verdadeiros não têm problema em oferecer banquete, porque eles sabem que mulheres de valor merecem tudo, não migalhas, não sobras. Jung também falava sobre a importância de integrar opostos, luz e sombra, força e vulnerabilidade, independência e conexão. E quando você para de insistir, você está integrando esses opostos. Você é forte o suficiente para se afastar, mas vulnerável o suficiente para admitir que dói. Você é independente o suficiente para viver sem ele, mas aberta o suficiente para recebê-lo se ele mudar. E essa integração é o que torna você completa. Não precisa dele para ser completa, mas pode incluí-lo se ele for digno. Agora, quero que você entenda algo fundamental. O momento em que você para de insistir não é sobre ele, é sobre você. É sobre você recuperando sua dignidade, sua paz, sua clareza, sua vida. Porque enquanto você insistia, você vivia em função dele. E viver em função de outra pessoa é perder a si mesma. E quando você se perde, você não tem nada para oferecer, nem para ele, nem para você mesma. Mas quando você se encontra, quando você volta para o centro de quem você é, você tem tudo para oferecer. E homens que são maduros percebem isso. Eles percebem quando uma mulher está completa. E mulheres completas são irresistíveis. Não porque jogam, mas porque são verdadeiras.
A neurociência do amor nos ensina que conexões profundas são construídas sobre vulnerabilidade mútua, presença constante e segurança emocional. Quando você insistia e ele não retribuía, não havia vulnerabilidade mútua. Não havia presença constante dele e não havia segurança emocional para você. Então, na verdade, o que você estava tentando construir não era uma conexão, era uma ilusão. E ilusões cansam, ilusões drenam, ilusões adoecem. Mas quando você para, você quebra a ilusão e vê a realidade. E a realidade, por mais dura que seja, é libertadora, porque a partir dela, você pode fazer escolhas conscientes. Você pode decidir, eu fico ou eu vou, eu aceito ou eu exijo mais. E ter essa escolha, isso é poder. Jung dizia que o self, o verdadeiro eu, só pode emergir quando paramos de viver através de projeções e máscaras. E quando você para de insistir, você está permitindo que seu self emerja. Você está dizendo, eu sou mais do que essa dinâmica, eu sou mais do que essa insistência, eu sou mais do que esse papel de sempre dar sem receber. E quando seu self emerge, você se torna magnética, porque a autenticidade atrai, sempre atraiu, sempre vai atrair. E homens que têm medo de autenticidade, esses vão se afastar. E deixe, porque eles não são para você, e você não é para eles. Existe um momento específico em que tudo muda, não quando ele volta, mas quando você percebe que você não precisa que ele volte. Quando você percebe que você está bem, que você está inteira, que você está em paz. E se ele voltar, ótimo. Mas se não voltar, você continua. E continuar é uma das maiores forças que uma mulher pode ter. Porque continuar significa que você não está presa ao passado, não está presa a ele, não está presa à ilusão de que ele era a única opção. Você está livre. E liberdade? Liberdade é a base de qualquer relacionamento saudável. Então, se você está aqui agora, esperando que ele volte, eu quero que você mude o foco. Pare de esperar. Comece a viver. Comece a se reconectar consigo mesma. Comece a investir em você, suas paixões, seus sonhos, suas amizades, sua espiritualidade. Porque quando você faz isso, uma de duas coisas vai acontecer. Ou ele vai perceber o que perdeu e vai correr atrás com esforço real, ou você vai perceber que nunca precisou dele, e ambos os resultados são vitórias. Porque no final, o que importa não é se ele volta. O que importa é que você nunca mais volta para a versão de você que aceitava menos do que merecia. A Escritura nos lembra que tudo tem seu tempo. Tempo de insistir e tempo de soltar. Tempo de buscar e tempo de desistir. E talvez esse seja o tempo de soltar, não com amargura, não com raiva, mas com clareza, com dignidade, com a certeza de que você merece um amor que não exija insistência, um amor que seja escolha desde o primeiro dia, um amor que te honre, te veja, te celebre. E se ele não pode oferecer isso agora, não é seu papel esperar, é seu papel seguir e confiar que o certo vai aparecer no tempo certo, da forma certa, com o homem certo. E quando você finalmente entende isso, quando você finalmente vive isso, algo extraordinário acontece. Você para de se perguntar, por que ele só me viu quando eu fui embora? E começa a se perguntar, por que eu demorei tanto para me ver? Porque no final, a maior descoberta não é que ele sentiu sua falta, é que você descobriu seu valor. E valor, uma vez descoberto, nunca mais é esquecido. E homens que são verdadeiros, esses nunca esquecem uma mulher que conhece seu valor. Porque mulheres assim são raras, são preciosas, são eternas. Então, se você chegou até aqui, eu quero que você saiba, você não é fraca por ter insistido. Você é humana, você é sensível, você é amorosa. E essas são qualidades lindas. Mas também quero que você saiba, você é forte o suficiente para parar. Você é digna o suficiente para exigir mais. Você é valiosa o suficiente para não aceitar migalhas.
E quando você vive a partir dessa verdade, tudo muda. Ele pode ou não sentir sua perda, mas você vai sentir sua liberdade. E liberdade é o maior presente que você pode dar para si mesma. Se este vídeo tocou seu coração, se você se reconheceu nessa jornada, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com aquela mulher que precisa lembrar do valor que Deus colocou nela. E nos comentários, me conta, o que você sentiu quando finalmente parou de insistir? Foi alívio? Foi dor? Foi clareza? Quero saber sua história, porque cada história importa, cada jornada importa. E juntas estamos reconstruindo uma geração de mulheres que sabem seu valor e não aceitam menos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, lembre-se, você não precisa insistir. Você precisa é brilhar. E mulheres que brilham nunca são ignoradas. Elas são honradas. E você merece ser honrada. Sempre.